Então vamos lá. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui reunidos para termos mais uma noite de aprendizagem, de conhecimento, de irradiação dos bons espíritos. Vamos pedir para que os nossos mentores iluminem a nossa mente, iluminem o nosso coração, para que nós possamos ter uma boa noite de estudos e para que tudo isso na nossa vida nos sirva para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução mental, para a nossa vida. Que os bons espíritos iluminem esta mesa e continuem nos acompanhando em todo sempre, aqui e depois. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Cláudia. Então, estamos juntos aqui para estudarmos, é o nosso encontro número 51, o livro dos médiuns. Nós estamos no capítulo 14, que trata das especialidades dos médiuns. Já estudamos, então, nas aulas anteriores, na 48 e 49, as aptidões especiais dos médiuns, também o quadro sinótico das diferentes variedades de médium, aquelas variedades que são as genéricas de efeitos físicos e intelectuais, e depois nós migramos aqui para as especificações. Falamos sobre as variedades comuns a todos os tipos de mediunidade e também variedades especiais para os efeitos físicos. Na aula passada, nós abrimos o item 190, inaugurando médiuns especiais para os efeitos intelectuais, aptidões diversas. E ali a gente já estudou uma classificação, claro, lembrando sempre a classificação dada por Kardec daquela época, 1861. Médiuns auditivos, o que eram médiuns falantes, médiuns videntes, inspirados, de pressentimentos proféticos, e hoje a gente inaugura médiuns sonâmbulos. Então, eu vou dando início a essa, vou fazer a leitura e a gente vai comentando. Se não for muito diálogo, a gente lê um ou outro junto, mas eu acredito que aqui dá para a gente fazer em separado, porque são dois temas. Médiuns sonâmbulos, o que ele diz, são os que em estado de sonambulismo são assistidos por espíritos. Eu havia procurado essa explicação porque para mim me intrigava o sonambulismo como uma condição da pessoa encarnada que é sonâmbula, né? E ela simplesmente sai caminhando por aí, fazendo atividades sem a consciência encarnada, e a mediunidade sonambúlica. E ela é diferente do sonambulismo. É um momento em que o médium ele entra em repouso, e o que eu encontrei, agora eu não estou com meu livro aqui falando, em momento que ele entra em repouso e o espírito consegue fazer com que ele faça a comunicação enquanto o repouso no momento sonambúlico da pessoa, certo?
Você tem algum comentário sobre isso, Luiz? Não? Alguém, John, tem alguma coisa sobre o médium sonambúlico? Que não é uma mediunidade que a gente costuma verificar ela com tanta frequência, e eu realmente desconhecia esse tipo de mediunidade por não ter tido contato. Você conhece alguma coisa? Eu quero só fazer um comentário em relação a isso. Eu não lembro qual das revistas espíritas lá de 1800 e tanto, eu não lembro qual. Mas há um tempo atrás eu li e Kardec comentava que na cidade de Lyon existia ali um rapaz, um jovem de mais ou menos uns 14 anos de idade, pobre, não tinha instrução nenhuma, e em estado sonambúlico ele atendia pessoas e diagnosticava doenças e até mesmo receitava remédios. E a família, sabendo dessa faculdade, depois, mais tarde, começava a colocar a cama desse rapaz do lado de fora para ele fazer os atendimentos enquanto dormia. E teve um momento em que, em estado sonambúlico, ele disse: hoje não farei atendimento e não farei receitas para ninguém, porque o médico que utiliza deste meu estado não encontra-se aqui. Eu acho muito interessante, porque isso foi comentado por Kardec e muitas vezes nós deixamos passar muitas informações ali das revistas espíritas, que eu acho muito interessante, que vai batendo com muita coisa que a gente estuda até mesmo no próprio evangelho. Esse que eu queria só ter deixado esse comentário aí pra gente não deixar passar. John, muito pertinente essa lembrança que você faz. E eu aqui, enquanto você falava, eu me lembrei de quando criança. Eu me lembro de relatos de pessoas que eram, como é que eles chamavam? Eram lunáticos, que a pessoa dormia e aí de repente começava a gritar, fazer conversas, Falar em outros idiomas? Falar em outros idiomas, como se estivesse completamente fora de si. E depois que ela acordava, ela não lembrava. E não lembrava nem por que estava ali. Os espíritos agora nos cobram que há uma importância, de suma importância, ter muito cuidado quando alguém tem um simples sonambulismo, que é bastante comum, porque nós temos um cérebro, ele é orgânico, ele é físico, né? De um estado mediúnico dentro do sonambulismo. E precisamos também ficar com um alerta de que a espiritualidade, ela age em dois lados. Espiritualidade que utiliza a pessoa que goza dessa faculdade mediúnica para um lado positivo. Também tem aqueles que percebem ali aquele canal aberto e utilizam a pessoa ali que goza desse estado mediúnico para negatividade também. Então é bem importante ter um acompanhamento, que hoje em dia não encontra tanto, mas se acaso aparecer aí, a gente precisa primeiro passar ali pela peneira da razão, acompanhar com muita responsabilidade e cuidado. Bom, de tudo isso que se foi falado aqui, a receita é a mesma que a gente tem em todas as situações. Acontecendo qualquer dos casos, mesmo que não tenha, é estudar. A pessoa que tem faculdade mediúnica, necessariamente ela precisa estudar para dominar, para se conhecer, para aprender e para poder saber o que fazer, certo? Vamos para o próximo. Quer ler para nós, João? Médiuns estáticos? É isso? Isso. Médiuns estáticos. Os que em estado de êxtase recebem revelações da parte dos espíritos. Muitos estáticos são joguetes da sua própria imaginação e de espíritos enganadores que se aproveitam de sua exaltação. Os que merecem inteira confiança são muito raros. Não sei muito o que essa mediunidade, como seria alguém
perder o controle e permitir. O que você tem, Luiz, para nós? Porque eu realmente, dessa mediunidade, eu pouco conheço. Porque ela é excepcional mesmo, né? Boa noite, gente. Boa Boa noite. noite. Vamos falar aqui de um exemplo simples. Santo Daime. Santo o quê? Daime. Santo Daime. Tá. O uso da ayahuasca para poder... Vai entrar em êxtase. É por aí, né? É isso que o Kardec quis descrever, né? Mas isso é muito raro. Então, aí, Isso é muito raro acontecer. Não. Há grupos que Muito fazem comum. isso, é comum. O uso das tem propriedades. muitos Muitos movimentos aqui em relação a isso, e sem nenhum juízo de valor, né? Aqui a gente está descrevendo só a forma, né? É porque há necessidade de entrar em êxtase, segundo Kardec. E aí eu dei um exemplo, que é um exemplo, mas o xamanismo trabalha com isso também, e outras linhas que usam rituais e substâncias para atingir esse êxtase, né? Outras não, mas eu quis dar um exemplo, que é um exemplo mais conhecido, e as pessoas vão compreender o que é esse tipo de médium que o Kardec, né? Que não é diferente de médium nenhum. É só porque ele acha que usando determinadas substâncias ele atinge melhor o seu grau de mediunidade. É por isso que ele deixa ali muito bem colocado, ele deixa ali que recebem revelações por parte de espíritos, né? Mas são joguetes, muitas vezes são joguetes de sua própria imaginação. Agora eu vou, se você me permitir, mãe, Luiz, se vocês me permitirem, eu vou fazer um comentário aqui. Quando eu estava estudando hipnoterapia, a hipnose clínica dentro do quanticismo, dentro do próprio estudo, em uma das fases do curso ali, tinha assim, indução ao êxtase, né? Criando uma falsa dopamina no cérebro a partir da hipnose. Se nós temos dentro de um curso, que ali é ciência, a gente utiliza ali sim para muitas coisas boas, se a gente usa um termo ali para indução, né, para a pessoa, como se a pessoa estivesse utilizando psicotrópicos, digamos assim, a gente já percebe que eu não preciso utilizar a substância para chegar nesse êxtase, né? E muitas pessoas, infelizmente, utilizam disso para fazer ali valer o charlatanismo, digamos assim, né? Eu estou recebendo mensagem, come um pedaço de folha ali e diz que está sob efeito mediúnico. Então é bem importante mesmo sempre trazer essa partezinha aqui, né? John, eu me lembrei de uma situação aqui. Eu sempre tô meio devagar hoje, tô lembrando no depois. Pessoas que, ao ingerir bebidas alcoólicas, acabam permitindo comunicações. E isso é frequente. De pessoas que vivem e ingerem bebidas sem perceber, e aí acontece aqueles pandemônios, né? Que as famílias não têm controle e a pessoa bebendo acabam permitindo, pela faculdade mediúnica até da pessoa, mas ela não trabalha isso, não estuda, e o álcool passa a ser um motivo indutor. Eu acredito que podemos incluir nesta que é o êxtase provocado pelo álcool, permitindo esse descontrole. Claro, se eu estou desordenado, espíritos alinhados de boa índole não são os que estão perto. Então, já vem para a máxima de diga que como andas, que eu te direi quem anda contigo. Né? Se a nossa mente, né? O cérebro, nosso cérebro orgânico, o físico que encontra dentro de nós, ele nasceu da forma que ele é, qualquer tipo de substância que altere o nosso estado, o nosso estado mental, ele pode trazer qualquer tipo de abertura,
certo? Desde que nós estejamos ali dentro dos critérios de uma incorporação espiritual, ou de uma aproximação espiritual. Quem dirá as próprias substâncias aí cheio de química, né? Mesmo que sejam drogas lícitas, também faz mal para o nosso corpo físico, para o nosso perispírito, e aí fica aí uma anteninha de rádio ligada para quem quiser se conectar. Agora eu entendi. Teve uma certa ocasião que eu conheci um rapaz, o Daniel, e aí ele trabalhava em um centro espírita. E ele disse que ele só recebia mensagens, ele só recebia o mentor dele se ele tomasse bebida alcoólica. E numa ocasião ele contou que, inclusive, ele bebeu muito em um trabalho. E ele, naquela noite, passou numa blitz e ele não estava sob efeito do álcool. E eu me lembro que eu fiquei muito confusa com aquilo, entendeu? Porque eu estava estudando, né, sobre tudo isso, e aí eu fiquei curiosa, assim, né, se realmente ele é um charlatão ou se realmente é o espírito que ele estava ali recebendo que bebeu, e se existia essa possibilidade dele passar numa blitz e não ter nada de álcool no organismo dele. Eu vou dizer que existem várias possibilidades dentro do mundo espiritual, né? Quando nós falamos de espíritos que gostam de se utilizar dessas energias que nós estamos oferecendo a eles, principalmente no caso dele, que ele está oferecendo, né? Ele fez aquilo para oferecer para um espírito. Pode sim ocorrer ali o plasma. Não quer dizer que foi o espírito que bebeu, né? Ele plasmou. Mas existem raras situações. Entretanto, já como diz, né? Já dizia o filósofo, existem muitas e muitas incógnitas entre os mundos que a nossa vã filosofia ainda não pode explicar. Exatamente. Luiz, tu tem uma fumacinha aí que eu tô vendo? Tenho. Imagina que mentor bom é esse, hein? Pois Pedir pro cara beber, né? Gente, assim, ó, isso é uma questão de sintonia, né? E o Kardec foi muito feliz quando ele questionou o espírito de verdade em relação a essa comunicação mediúnica, e eu vou repetir aqui para não ser muito chato, mas eu gosto sempre de relembrar. Nós trabalhamos com semelhantes e para semelhantes, né? Então, assim, tu sintoniza com quem tu quiser. Depende do teu propósito, depende da tua energia, depende da tua disposição, né? Aí assim, é o mentor? Pode ser, mas mentor do quê? Sabe, a gente precisa parar de divinizar um pouco essa coisa da comunicação espiritual e entender que eles são pessoas desencarnadas, como nós. Tem os seus pontos de vista, tem os seus defeitos, tem as suas qualidades, e a gente precisa aprender a conviver com isso, né? Não dá pra, senão daqui a pouco o mentor diz assim, tu vai lá e te joga da ponte, que eu garanto que tu não vai morrer, né? É um negócio complicado, e a gente vai ver isso, eu estou colocando isso para adiantar um pouquinho, a gente vai ver isso num capítulo que o Kardec dedicou exclusivamente às mistificações, né? E esse tipo de situação dá margem a esse ambiente de mistificação, sabe? Então, assim, o uso, e ele classificou aqui apenas como uma questão de diferenciar dos demais médiuns, tá? Mas isso está longe de ser uma qualidade mediúnica. O médium estático, tá? Está longe de ser uma qualidade do exercício mediúnico, né? Não há, os espíritos já provaram que não há necessidade nenhuma de ingerir nenhum tipo de substância, de fazer nenhum tipo de ritual para nós termos comunicação com o mundo espiritual. Porque é uma questão de propósito e vontade, ela é intrínseca, sabe? Então, é só uma maneira aqui de ele demonstrar que existem, sim. E eu só queria complementar algo, eu estou atrasado também, Cessuana, no raciocínio. Quando nós tratamos ali do médium sonambúlico, o Kardec usou esse termo porque ele estudou durante mais de 30 anos o magnetismo animal. E ele foi o precursor da hipnoterapia, tá? E se chamava
à época, quando a gente colocava uma pessoa em estado de sonambulismo, não o sonambulismo como uma disfunção orgânica, né, ou psicológica, seja lá o que for, do ser humano em si, mas o sonambulismo como Tudo bem. colocar a pessoa em um estado de meditação tal que ela conseguisse expandir a sua consciência, tá? Através do magnetismo. Tá certo? O estado nirvana. Isso, quase isso. Eu Mas só- um estado de inconsciência física, tá? Eu só quero assim, fazer uma ressalva nessas nossas avaliações aqui, que as religiões afro, elas vêm com um alinhamento das práticas, do misticismo que envolve a elas. Eu tinha, em Brasília, quando eu lá morava, um funcionário meu era pai de santo. Era um garotinho que você não imaginava, assim, miudinho, ferrinho, pequenininho, novo, tinha 22 anos. E eu fui algumas vezes na casa, a pedido dele, a convite, nas festas, e depois eu perguntei para ele como é que funcionava isso. Ele disse depois, ele tinha horror a cigarro, mas ali ele fumava, ele bebia. Ele disse, Suana, não, eu não tenho muito controle, eu estou ali envolvido, sigo as regras da casa e não, a gente diz o mentor, mas é a espiritualidade que acompanha a estrutura de funcionamento daquela casa. E o que eu bebo e o que eu fumo ali, ele disse, parece incrível, porque a gente fazia esse diálogo encarnado fora do ambiente. Ele disse, eu não sinto, eu não fico com gosto de cigarro, eu não tenho resíduo. É muito interessante, a gente conversava muito sobre isso. Por quê? Aí vamos para o que você trouxe ali. Existe necessidade dessas religiões e desses trabalhos. Não é o que a doutrina que nós estamos estudando entende. Agora, a gente não pode negar essa existência dentro daqueles ambientes e naqueles relacionamentos que são credos que a gente respeita, né? E o que nós estamos estudando aqui é só para fazer uma parte, para não dizer que a gente tentar negar. Eu tenho muito medo do negacionismo. Então, para quem vem ouvir depois, isso não é para nós, mas para quem vem ouvir a posterior, fazer essa leitura, compreenda que o que nós estamos falando aqui é que a doutrina, que os ensinamentos que Kardec traz nesse alinhamento da doutrina dos espíritos é esse. Isso não impede que nós reconheça as necessidades daquelas estruturas. Cláudio, tu deitou aí na tua imagem. Tu mandou? Não? Mas é isso então. Vamos lá. Dulce, você poderia ler para nós os médiuns pintores? É bem complicadinho. Podia pôr médiuns pintores e os médiuns músicos, porque um tem a ver com o outro. Pode ser? Você lê e a gente comenta? Pode. Médiuns pintores ou desenhistas, os que pintam ou desenham sob influência dos espíritos. Referimos-nos aqui aos que obtêm coisas sérias, pois não se poderia dar este nome a certos médiuns que os espíritos zombeteiros mandam fazer coisas tão grotescas que até o mais atrasado aluno irá repudiar. Os espíritos levianos são imitadores. Na época em que apareceram os notáveis desenhos de Júpiter, refere-se a imagens feitas pelo médium Victorine Sardou, que não sabia desenhar nem gravar, mas produziu desenhos de grande complexidade, muito detalhados e bem feitos tecnicamente, representando habitações espirituais. Isso está na Revista Espírita de agosto de 1858. Então, na época dos desenhos desse Júpiter, surgiu um grande número de pretensos desenhistas, de quem os espíritos zombeteiros debochavam, mandando-os fazer as coisas mais ridículas.
Um deles, querendo sobrepujar os desenhos de Júpiter, não tanto pela qualidade, mas pelo tamanho, fez um médium desenhar um monumento que ocupava um número imenso de folhas de papel para atingir a altura de dois andares. Muitos outros fizeram desenhar supostos retratos que eram verdadeiras caricaturas. Está na Revista Espírita, agosto de 1858. Médiuns músicos, os que executam, compõem ou escrevem música sob a influência dos espíritos. Há médiuns músicos mecânicos, semimecânicos, intuitivos e inspirados, como acontece com as comunicações literárias. Ver anteriormente a questão 8.9, médiuns e efeitos musicais. Bom, aqui nós temos dois universos de produtores que são os médiuns pintores. Eu já tive a oportunidade de ver algumas vezes pinturas, seja em lápis, seja em pastel, seja em óleo, e tem coisas de toda sorte, maravilhosas, certo? E música é só pensar o que a gente tem ali, como é aquela música do Almir Sater, que ele diz que não foi ele que fez. Ah, sim. Tocando em frente. Tocando em frente. Eu vou deixar vocês comentando aqui que eu vou buscar O o carregador. carregador do meu celular. Vai lá. Bom, vou falar o que eu posso entender aqui como médiuns pintores, desenhistas e músicos. Essa divisão que ele faz aqui a gente encontra também no mesmo tipo de médiuns que psicografam. Ele divide ali, né? Os que são mecânicos, os que são intuitivos e tal. E não é diferente para os pintores e os desenhistas. Só que o que chama atenção aqui, gente, aqui no finalzinho ali que ele diz assim, ó: surgiu um grande número de pretensos desenhistas de quem os espíritos zombeteiros debochavam e mandavam fazer coisas mais ridículas. Aí eu fico pensando assim, ó: mandando-os fazer as coisas mais ridículas. O que significa isso, será? Né? Significa que não houve aí o crivo da razão. Não é tudo que... Ainda que a pessoa tenha mediunidade, não é tudo que um espírito chega, como o Luiz falou ali. Ah, vai lá e te joga da ponte que você não vai morrer. E a pessoa vai e faz, né? É por isso que, independentemente de ter mediunidade, de ouvir espírito, de enxergar, de ver, independente de qualquer tipo de comunicação espiritual, nós recebemos inteligência suficiente para passar no crivo da razão. Isso é muito importante, né? A gente saber isso assim, porque esses alertas, essas pequenas pinceladas, palavras-chave que são colocadas aqui nos termos utilizados, nos mostra que nós estamos aqui hoje sentados estudando algo de extrema necessidade de cuidado. Mãe, você achou o seu carregador aí? Não. Tem muita energia rodando externa na mesa. Vamos trabalhar? Então vamos fazer o seguinte. Luiz, tem algum comentário? Não, João, acho que tu tem razão, é isso aí mesmo. Tem que haver, independente do tipo de mediunidade, qualquer que seja a comunicação, exige que nós façamos uma avaliação crítica da mensagem, né? Seja ela em forma de texto, de pintura, de escultura, de música, seja lá o que for, né? Porque, na realidade, são comunicações, como eu disse, dos nossos pares, né? Então elas precisam, e isso, gente, não é o Luiz aqui que está falando, né? Isso os espíritos exaustivamente colocaram nesse livro dos médiuns. Usem o crivo da razão, questionem, analisem, questionem de novo. Se o espírito for bom,
ele vai se manter sereno e vai manter a sua ideia sempre firme, né? E essa é uma coisa que o médium precisa entender, né? Não é o fato de você ter a capacidade orgânica de se comunicar, e aí o João foi muito feliz nisso, que você não tenha que fazer um crivo e uma análise antecipada daquilo que pode ser passado para frente, né? Porque nem tudo é crível, nem tudo é útil, nem tudo é execuível, né? Então, isso, e o único filtro que existe é o médium, não existe outro, né? Então, e mais uma vez ele fala, né? Se, dependendo da sua frequência e do seu propósito, você vai se comunicar com um ou com outro tipo de espírito, né? É isso aí. Bom, de tudo isso que nós falamos aqui nesse sentido, a gente precisa estudar, fazer com que o médium, ao perceber a mediunidade, ele fazer uso da fé raciocinada, buscar informação. Eu não estou dizendo que seja só aqui nessa literatura, embora essa para nós ela é a que nos dá a estrutura, né? Os livros que Kardec organizou, essa gama de informações, mas fundamentalmente que o médico não se deslumbrar e se apaixonar pela condição da faculdade mediúnica dele. Isso também é importante, porque muitas pessoas percebem, começam a ver sua mediunidade, primeiro ela incomoda, de repente ela abre um universo grande de reconhecimento, e aí pode ser o engodo dele mesmo, dele entrar por um universo de apaixonar-se pela faculdade mediúnica. Então, o estudo, a razão e o controle e a seriedade com que leva a situação é que é importante, certo? Para mim é o que eu tirei dessa parte. Vamos seguir, então. Eu posso fazer um comentário ainda a respeito disso? Claro, perfeito. Aqui quando você trouxe a história assim do deslumbramento e os médiuns músicos, os médiuns pintores, eu lembrei o Divaldo Franco. Não, antes do Divaldo, vamos falar do Chico aí. O Chico começou a psicografar cartas ali em inglês, né? Começou em outros idiomas. E ele começou a achar, opa, legal isso aí, né? Isso aparece lá no filme que fizeram sobre a vida dele, aparece esse trechinho aí. E aí, de repente, chegam alguns jornalistas e vão entrevistar ele, começa a perguntar e perguntar. E aí, de repente, esses jornalistas dão uma rasteira no Chico e falam para ele, não, nós não somos estrangeiros, não, nós somos brasileiros, a gente estava só fazendo um teste. E aí o Chico chega e fala para Emmanuel, Emmanuel, como é que você deixou passar por uma situação dessa? E Emmanuel disse, você estava deslumbrado com a sua mediunidade. Isso é para você aprender, porque a vergonha também ensina. E aí, lembrando agora, mais recente, Divaldo Franco começou a psicografar ali e a psicofonar, entender da mediunidade dele. E aí ele começou a sentir assim, opa, tô fazendo palestra. E aí ele foi fazer a palestra, eu esqueci o tema da palestra agora. Ele foi fazer a palestra, falou. Dele. Isso, segunda, né, mãe? Foi a segunda, ele na segunda palestra dele lá em Sergipe. Isso. E aí ele ia lá e falava, fazia palestra, coisa mais linda. E aí chamaram ele para falar desse mesmo tema que ele tava falando em outra casa. Ele topou, beleza, vou fazer. Chegou lá, ele sentadinho, bonitinho, a hora que chamaram ele levantou, como sempre, senhoras, senhores, né, queridos irmãos e irmãs espíritas, e ficou olhando para todo mundo, e sentou. E todo mundo pensou, opa, ele travou, o que aconteceu? De repente vem o espírito lá e fala, você combinou com o pessoal, mas você esqueceu de combinar comigo.
Não é você que faz a palestra. Então eu sempre digo, nós médiums precisamos saber que nós somos apenas meio de campo, ainda assim, um meio de campo, meia boca ainda, que faz essa transferência de informação. Porque às vezes nós recebemos uma informação e acabamos transmitindo outra, igual um telefone sem fio. Por isso que é muito importante ter esse cuidado com o deslumbrar, porque nós não somos nada. Não posso fazer serventia com o chapéu alheio, como se diz, né? Então eu acho que essas histórias só para trazer mais visual. Luiz, diga, fale, eu tô vendo você aí. Então seguimos. Variedades de médiuns escreventes. Cláudia, lê a questão 191 para nós. Segundo modo de execução, médiuns escreventes ou psicógrafos, os que têm a faculdade de eles próprios escreverem sobre a influência dos espíritos. Médiuns escreventes mecânicos, aqueles cuja mão recebe um impulso involuntário e que não têm nenhuma consciência do que escrevem, muito raros. Médiuns semimecânicos, aqueles cuja mão avança involuntariamente, mas que têm consciência imediata das palavras ou frases, na medida em que escrevem, os mais comuns. Médiuns intuitivos, aqueles com que os espíritos se comunicam por pensamento e cuja mão é guiada pela própria vontade. Diferem dos médiuns inspirados, porque estes não têm necessidade de escrever, enquanto o médium intuitivo escreve o pensamento que lhe é sugerido instantaneamente sobre um assunto determinado, incitado por terceiro. São muito comuns, mas também muito sujeitos a erros, porque frequentemente não podem discernir o que provém dos espíritos do que é deles mesmos. Médiuns polígrafos, Continue. Os que mudam de caligrafia de acordo com o espírito que se comunica, ou que têm aptidão de reproduzir a letra que o espírito tinha em vida. O primeiro caso é muito comum. O segundo, o da identidade da letra, é mais raro. Médiuns poliglotas, os que têm a faculdade de falar ou de escrever em línguas que não conhecem, muito raros. Médiuns analfabetos, os que escrevem como médiuns, não sabendo ler nem escrever no seu estado normal, mais raros que os anteriores. Há grande dificuldade material a vencer. Bom, Eita, tem um bom grande aqui campo. nós temos boas conversas a respeito dessa mediunidade. Essa é uma mediunidade que na época de Kardec ela estava começando, porque saiu da história do uso das canetas, né, daquela estrutura da cesta, mas ela vinha através do mecânico. E após isso, ela foi uma mediunidade que se desenvolveu, e aqui essa forma de ser aqueles semimecânicos, que é aqueles que a mão avança involuntariamente. O Chico muitas vezes era um médium que agia dessa forma. O intuitivo é o mais comum, aqueles que escutam como se escutassem, como se houvesse um ditado, certo? E aqui o grande alerta do erro, do equívoco, porque pode confundir a imaginação, o pensamento do médium com a informação que está recebendo. E as duas condições aqui, ou aquele que escreve em idioma que ele não conhece, ou aquele que não sabe escrever, mas consegue escrever como diante da comunicação espiritual. John, tu tá aí recebendo informação que eu sei, eu não vou nem comentar o que eu estava programando aqui na repetição do que estava escrito. Vou tentar trazer em palavras o que eu compreendi. Vamos lá. Nós temos aqui o que foi colocado por Kardec, os tipos dos médiuns escreventes
Só que nós precisamos saber que este livro foi escrito há quantos anos? Faz mais de 100 anos, certo? Sim, quase 200. Exatamente. O que eles tinham na época para escrever era lápis e papel. Caneta não tinha ainda. Só caneta tinteiro, né? Que encarecia muito o material. E os espíritos foram chegando de forma nem um pouco sutil. Eles chegaram mesmo assim, ó, vamos provar que isso tudo aqui é verdade. Vamos arrebentar com isso aí. Vamos deixar o povo pirado do juízo, né? E conseguiram. Chegaram ali com todo cuidado. E aí veio a história ali dos médiuns escreventes, psicógrafos, mecânico, semimecânico. E essas nomenclaturas aqui, elas não surgiram de primeiro momento. Demorou até perceber, opa, isso aqui é uma mediunidade mecânica. O outro, opa, isso aqui é semimecânico, né? Isso aqui é a mediunidade é poliglota, isso aqui é um médium analfabeto. Só que o que os espíritos nos passam um momento é que todas essas pessoas aqui, esses médiuns, não é um médium poliglota, não, é um grupo, embora raro, é um grupo. Esses médiuns aqui, que nasceram gozando dessa faculdade mediúnica, eles tiveram outras existências. Eles passaram por existências onde eles tinham dentro de si, já tinham estudado, por exemplo, os poliglotas, eles já conheciam outras línguas. Ou seja, já nasciam com aquele chipzinho ali só para ativar. Ainda que mediunizado. Houve uma preparação para que aquilo pudesse acontecer. E uma vez eu falei com um sábio homem chamado Luiz, o qual nos acompanha aqui nessa live, e ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Eu tenho trazido, inclusive, tenho algum dos tópicos que ele colocou ali, que eu vou gravar vídeos exclusivos para o TikTok para falar sobre o assunto, que é o seguinte: hoje em dia é muito difícil encontrar ali um médium que faça psicografia, né, mecânica, semimecânica. Por quê? Gente, vamos pegar o Divaldo. Vocês acham que o Divaldo passa o dia inteiro escrevendo com papel branco e lápis? Claro que não, gente. Ele digita ali no computador, né? Então, assim, ó, as coisas vão evoluindo. E vão evoluindo. Chico Xavier fazia ele no papel, depois alguém ia lá e começava a datilografar as mensagens. Isso quando não olhava e falava, não concordo com isso, vou mudar isso aqui. Vai lá e muda. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Ainda que a informação que nós recebemos desse tipo de psicografia, as intuições, ao decorrer do tempo, elas são deturpadas, e ao mesmo tempo que elas podem ser deturpadas, alteradas, né? Ela também vai avançando. Hoje nós temos aí muitas pessoas fazendo lives. Pastor, muitas pessoas, médium de toda sorte, é estudo disso, é estudo daquilo. Nós temos sobre o mesmo assunto vários tipos de informações, inclusive divergentes umas das outras. Por quê? Porque os tempos avançaram. E aí, isso faz com que nós possamos pegar tudo que está aqui nesse livrinho e analisar e trazer a razão para o dia a dia. Falar, opa, aquele grupo falou uma coisa interessante, né? Será que aquela mensagem que eu recebi mesmo lá da casa espírita, que eu coloquei o nome do meu pai, é real? Ou a pessoa foi lá e jogou no Google e descobriu lá que meu pai fez isso, aquilo outro e colocou no papel? Ao decorrer do tempo, né? Como dizem os espíritos, as máscaras cairão. Então essa evolução nos traz o entendimento disso aqui, que está aqui neste livrinho. Parece ser tão simples. Algum comentário, gente? Essa questão aí de não lembrar sempre me deixou muito intrigada, assim.
porque existem certas situações em que realmente, assim, me dá um branco. E aí as pessoas dizem, tu falou tal coisa, tu fez tal coisa, e aí depois eu não consigo. Inclusive, em uma ocasião, em um estudo, eu pedi a permissão para que eu fosse filmada. E aí, quando começou a filmagem, eu desmaiei. Eu apaguei assim por completo, assim. E tem muitas, eu acho que não era para, foi um aviso, né? Não era para mim ter tido essa convulsão de exibicionismo, mas isso é uma coisa tem coisas que eu gostaria de lembrar do que eu falo, assim. Eu me lembro que tem uma amiga minha, a Ana, ela disse assim, nossa, tu me falou tanta coisa bonita, e eu queria tanto lembrar. E aí eu queria muito entender, né, por que se apaga da minha mente, da minha memória, sabe? Bom, Luiz, tem algum comentário a respeito sobre esses médiuns aqui? Porque eu não tenho a explicação nesse momento para a Cláudia. Eu retomando dessa situação, eu acho que nós vamos chegar nessa etapa do desenvolvimento da faculdade para falar sobre essa pergunta, né, essa condição. Explicação, né? Eu acredito muito que quando nós vamos fazer uma conversa fraterna, nós somos intuídos ali às palavras. Agora, não cabe a nós saber o que foi falado, nem o que foi escutado. Ainda que na hora eu esteja completamente consciente e tal. Por quê? Pra gente não sair de dentro da sala de uma conversa fraterna, ir lá embaixo com os outros médiuns da casa e falar, fulaninho me contou isso e aquilo outro, só pode ser encosto. É por isso. O que acontece no momento mediúnico, fica no momento mediúnico, que só cabe ali. Acredito que essa seja uma explicação plausível. Luiz? Não tenho explicação para te dar, Cláudio. Aí tu tens que ter essa explicação, né? É por isso que o estudo é importante. O autoconhecimento é importante, né? Porque não é natural isso. Não é natural, né? Até porque... E por que eu estou dizendo isso? Porque o João foi feliz de ter falado da parte histórica dessa obra, mas a gente tem que entender qual era a missão dos médiuns na época que esse livro foi escrito e qual é a missão de um médium hoje, no século XXI. Hoje, o processo mecânico inconsciente, ele não é mais admissível. Por quê? Porque ele é um processo de aprendizado para as pessoas. Naquela época, esses médiuns precisavam ser usados como instrumentos para provar a existência do mundo espiritual. Era uma missão diferente. Hoje não é, né? A mediunidade é um processo que o Hermínio Miranda chama de simbiose espiritual. É verdade, né? É uma parceria, é um aprendizado mútuo de convivência e de absorção de novos conhecimentos. Então não há mais e por isso que eles são cada vez mais raros, né? A gente diz assim, o cara escreve e não sabe o que está escrevendo, né? Talvez ele não esteja escrevendo sobre o aspecto espiritual que a gente está aqui conversando, né? Porque esse tipo de mediunidade, ele já não contribui mais para o médium. E a gente tem que entender que a mediunidade é uma ferramenta que nós pedimos para que ela fosse aflorada nessa encarnação, porque a gente tem algo para fazer com ela, né? E parte desse algo é aprender, né? Parte desse algo é aprender, isso eu não tenho dúvida. Eu não sei o que é que tem que aprender, né? Mas parte é aprender. Então, essa questão, cada vez mais, a gente estudou muito isso em outras oportunidades com outras pessoas, cada vez mais a participação, a mediunidade intuitiva e o que eles chamam hoje de mediunidade mental, né? Ela vai ser cada vez mais presente, né? E aí maior a capacidade, maior a responsabilidade do médium na transmissão da mensagem que ele está recebendo. Tá bom? Nessa conversa de vocês, eu me lembrei aqui, prestando atenção, de uma fala, e eu estou aqui tentando lembrar, eu não sei se é Chico ou se é Divaldo. A gente sempre tem essas referências porque
a vida deles está bem mais exposta e eles têm uma história, cada um quase 100 anos de história dentro da mediunidade, né? Mas era um romance que estava sendo ditado, eu acredito que foi Emmanuel, para Chico. E ele começou a se empolgar com o romance, não, foi para Divaldo. Ele começou a se empolgar com o romance e começou a torcer pelos personagens. E pararam de ditar o livro para ele nos capítulos em ordem. Aí foi dito, ele não sabia, os capítulos passaram a ser ditados fora de ordem e ele só tomou conhecimento, não das palavras, ele sabia o que ele estava, havia consciência, era um semi-mecânico, aquele ditado, nem sei se era semi-mecânico, eu acredito que era intuitivo, era o ditado, ele escrevia a história, porém ele não sabia da história. Ele só ficou sabendo do contexto todo do romance ao final. E é exatamente pela nossa capacidade, pela nossa incapacidade de se ausentar de um processo todo. O envolvimento da gente é muito grande. E é esse cuidado que precisa ter. E com certeza, toda e qualquer manifestação que nós vamos ter precisa estar dentro de projetos para essa mediunidade ou não. É uma das coisas que a gente precisa ver. A faculdade mediúnica é uma responsabilidade assumida. E ninguém vira médium do nada ou quer ser médium porque quer. Com certeza é um acordo tratado, é um registro feito e uma disponibilidade acordada antes desse momento encarnatório. E por isso ele precisa ser tratado. Não tem nem como desfazer contrato em vida, né? Não tem como desfazer um contrato aqui do que tu fizeste lá. Agora, tá sabendo, hoje você já tem consciência que aquilo ali não é loucura, não é nada sobrenatural, então assuma a responsabilidade. Essa é a chamada principal disso tudo aqui. Que horas nós temos, João? 20 horas e 53 minutos e eu acho que a gente pode deixar o 192 para o próximo. O que você acha? Eu acredito que sim, a gente poderia fazer. Tem algum comentário a mais sobre a noite de hoje? Deixa eu dar uma olhada no Instagram, gente. Nossa, John, esqueceu do Instagram? Dulce, eu não sei se foi contigo aqui enquanto o John tá olhando. Nós vamos deixar nesse método de estudo, assim, não foi com a Dulce, não foi contigo, Cláudio. Só para as aulas de estudo. A quarta-feira nós vamos fazer no Instagram aberto. Tá, ok. Aqui tudo certo. Tudo certo? Uhum. Então, quem vai encerrar para nós? A Dulce faz a prece de encerramento, mas antes eu quero agradecer aqui a presença da Cláudia, né? A presença da mãe, do Luiz, da Dulce, né? Do Franklin aqui, também meu irmão, os nossos os nossos convidados aqui. Eu tava tentando lembrar o nome dele eu não lembro. A Cíntia, o esposo dela, e todos que participaram aqui conosco e participarão, né? Enquanto a gente estava conversando e tal, eu acho que eu me lembrei e escrevi aqui umas palavrinhas que falam justamente sobre essas intuições, né? Essas coisas que a gente às vezes recebe e a gente precisa ser instrumento. Eu acredito muito que seja a letra de uma música, eu devo ter escutado em algum lugar. Diz assim: Cristo, eu quero ser o instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde há ofensa que dói, que eu leve o perdão. E onde houver a discórdia, que eu leve a união. Isso a paz. Esse é o objetivo do médium hoje no mundo.
Então, é isso. Dulce, depois desse convite que o John fez, o encerramento da noite de hoje é seu. Não tem nenhuma musiquinha para hoje, John? Hoje não. O espírito que canta não apareceu hoje. Então vamos encerrar a nossa atividade de hoje, agradecendo primeiramente ao Mestre Jesus, aos ensinamentos de Kardec, que estão cada dia mais nos trazendo a sintonia com o Pai, a sintonia com a espiritualidade maior, porque quanto mais nos elevarmos em estudo, em moral, mais poderemos atingir os contatos melhores, como nos mostram todos os estudos. Agradecendo a cada um que esteve conosco, também no Instagram. Agradecendo a presença de toda a espiritualidade que veio até nós buscar esses conhecimentos, que eles se sintam amparados, acolhidos, que possam também seguir o processo do crescimento espiritual, da evolução espiritual. Que a gente possa cada dia mais se conectar com os ensinamentos do Pai. E esta quinta-feira, convidando a todos para o estudo do Evangelho no Lar, para o Evangelho no Lar, domingo à noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, que possamos perdoar também os que nos têm ofendido. E livrai-nos, ó Pai, de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada a todos e até Domingo. domingo. Boa noite. Obrigada. Boa noite.